tua presença. Senhor, nós nos colocamos nesta hora diante de Ti e vemos agora, Pai, em oração para clamar ao Senhor e pedir a Tua bênção, Pai. Abençoe a vida do Teu povo. Meu Deus, eu lhe peço também que o Senhor receba os dízimos e as ofertas e abençoe a vida dos fiéis da Tua casa, nunca deixando faltar aquilo que eles têm feito, meu Deus, pela Tua obra, mas dê a eles sempre, Pai, com fartura e com abundância, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Pai, nós honramos ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, e agora, Pai, queremos ouvir a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, tenha liberdade neste lugar, de falar aos nossos corações, de tornar, Pai, essa palavra viva em cada um de nós. A voz que nós queremos ouvir nesta noite é a Tua voz. Então, Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar, eu lhe peço. Senhor, e repreendo toda ação maligna, paraliso, amarro em nome de Jesus Cristo e digo que apenas o Senhor tem liberdade neste lugar, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 7. Mateus 15, 7. Bom, antes de eu começar a leitura aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Tenta lembrar aí, sabe lá o tempo de escola, né? Para alguns aí talvez um pouquinho mais recente, tempo da faculdade e tal, mas você já foi participar ali de alguma aula na escola que você participou da aula, mas na verdade você não estava lá? Eu não estou falando de aula online, tá, gente? Não é disso que eu estou falando, mas sabe quando você foi, mas não foi? Ih, pastor, está meio esquisito essa conversa. Não, quando você está lá, mas a tua cabeça às vezes está a quilômetros de distância de lá. Já aconteceu isso com você? De você estar assim, às vezes apoiado assim na carteira, olhando para o professor, aparentemente ele até fica feliz, diz, ó, todo mundo prestando atenção, e você está pensando, meu Deus, não vejo a hora dessa aula acabar e ir para casa jantar. Já ou não? Alguém aqui já aconteceu isso? Né? E às vezes está ali desligado. E aí, quando acontece isso, a gente diz assim, né? Tá só o corpo presente. Já ouviu alguém falando isso? Não, tá só o corpo presente. Fulano já não está mais aqui, né? Porque a cabeça dele está longe daqui. Agora eu te pergunto, você já assistiu um culto assim? Levanta a mão, quem já assistiu. Eu sou o primeiro a levantar, quem já, né? E quantas vezes, né, acontece, e eu não estou falando de algo assim, entenda bem, né? Pastor, eu estava muito cansado naquele dia, eu tenho que falar a verdade, pastor, me bateu um sono assim, eu dei até uma apagada assim, né? Que às vezes pode acontecer, não pode? Todo mundo está sujeito, não está? Dá uma pescadinha assim na hora do culto, né? Eu falava isso aqui de manhã, aí eu lembrei de duas histórias, né? A gente já vai ler, mas deixa eu contar essas histórias primeiro. Primeiro, a história do pastor Helder, né? Não sei se alguém conhece o pastor Helder, mas quando ele estava aqui na nossa sede, aqui ele estava iniciando, era evangelista, e ele estava fazendo um culto ali, era um culto pequeno, só tinha uma pessoa, né? Um senhor de idade. E ele estava ali pregando e tal, e daqui a pouco o senhorzinho dormiu, né? E aí aquela hora que o pregador dizia, e agora o que eu faço? Será que eu continuo pregando, finjo que nada aconteceu? Será que eu acordo, né? O que eu faço? E aí ele foi lá, né? Desceu, foi até o lugar do senhor, cutucou no braço dele e disse assim, ô senhor, só tá eu e você, se você dormir eu vou pregar para quem? Fica acordado aí, né? E misericórdia, olha que situação. Mas eu vi uma outra história que foi pior que essa, gente, né? Que diz que o pastor está pregando e tal, e aí quando ele olha assim, no primeiro banco tinha um casal sentado, e aí o marido estava lá em Nárnia já, né?
Estava lá dormindo, assim, já tá com a boca aberta, mas um pouquinho ele babava, né? Aí o pastor se incomodou com aquilo, virou para a esposa e diz assim: irmã, faz favor, acorde aí o seu marido. E ela responde lá: eu não, pastor, o senhor que fez ele dormir, o senhor que acorde. Então eu sei que tem alguns pregadores assim que tem o dom, né, de colocar os outros para dormir também, né? Tem alguns que a gente tem que concordar e que também não é fácil ficar acordado em certos cultos, né? Mas fora essas exceções, fora isso, mas às vezes não é nem por conta disso, mas que a pessoa realmente às vezes está até preocupado com outra coisa, ou está desligado ali, né? E às vezes está lá no culto da manhã pensando, e às vezes está com a mão levantada, até adorando a Deus, mas pensando: o que será que eu faço de almoço? Né? Será que eu asso aquele frango ou faço macarronada? Você está entendendo? Né? E a pessoa está ali desligada, e a pessoa está, bom, como Jesus fala aqui. E esse tipo de culto, então, a gente poderia chamar assim, culto de corpo presente. E é até o título da mensagem, então, de hoje. Já ouviu falar de missa de corpo presente? Né? E aí é outra coisa, né? Que o defunto está ali e tal, mas tem, além de missa e corpo presente, tem alguns cultos que são assim, só está o corpo presente, a pessoa está lá em outro mundo. Eu pastorei uma igreja, uma ocasião, eu falei que ia contar só duas, já estou contando a terceira, né? Mas essa é rapidinho. Eu pastorei uma igreja e que quando eu fui assumir a igreja, o pastor falou: olha, o culto da manhã é uma bênção aqui, domingo. Ele falou: mas o culto das 18 é difícil. Não é fácil. Olha, eu não sei o que acontece nesse culto. Aí ele falou para mim assim: não, já teve ocasião assim de eu estar pregando, eu olhar para o povo, ver que as pessoas estão tão desligadas, de eu parar de pregar, largar o microfone assim, cruzar o braço lá na frente e ficar olhando para eles. E ele falou para mim: rapaz, você acredita que levou 1 minuto, 1 minuto e meio para eles perceberem que eu parei de pregar? Aí quando ele contou para mim, eu falei: tá exagerando. Né? Confesso para vocês, quando eu ouvi ele pregando, eu falei: não, tá exagerando. Não pode, não, tá aumentando um pouco. Deve ser um culto mais, pessoal meio distraído e tal, mas não é para tanto. Gente do céu, pior que ele tinha razão. Eu mesmo fiz o teste para ver. Largar o microfone assim, mas aí eu fiz disfarçado, né? Só para testar. Eu larguei o microfone assim, eu peguei o copinho d'água, fingi que ia tomar uma água, né? Andei para cá, andei para lá, e algumas pessoas de cabeça baixa, depois de uns 30, 40 segundos que levantar a cabeça e olha, aconteceu o que? Parou de falar. Misericórdia. E de forma alguma a gente pode fazer isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando a gente adora a Deus desse jeito, o nosso culto é vão. O nosso culto é inútil. O nosso culto, o que é algo inútil? É algo que não serve para nada. E eu acredito que você não saiu de casa para vir até a igreja para oferecer a Deus algo inútil. Amém? A gente veio aqui para oferecer o nosso melhor para Deus, não é assim? Oferecer um culto a Deus. Porque o motivo de nós estarmos nos reunidos aqui é para nós oferecermos um culto a quem? A Deus. E aí eu sempre falo que tem gente que às vezes acaba o culto, sai e diz assim: eu não gostei do culto hoje. Não tem gente que fala assim? Né? E aí eu gosto sempre de dizer, né, que a vontade que dá é responder assim: mas o culto não foi para você. É verdade, não é? O culto foi para a pessoa? Não é ela que tem que gostar do culto. Quem que tem que gostar do culto? Deus. Quem tem que gostar do culto é Deus, porque é para Ele. Agora, eu acho que não tem sentido a gente se reunir para oferecer um culto a Deus que não sirva para nada. Às vezes alguém entra pela porta pela primeira vez, vê a gente cultuando a Deus, levantando a mão, cantando, fazendo declarações de amor a Deus, e diz: estão adorando a Deus. Mas a pergunta é: aquilo está realmente chegando até Deus ou aquilo é só aparência? Amém? E Jesus trata de todas essas coisas. Mateus capítulo 15, versículo 7 diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha só o que Jesus diz. Primeiro, Jesus já começa aqui batendo sem dó, já chama logo hipócritas. O que é hipocrisia? Né? Na época, essa palavra do grego vem de uma máscara que o pessoal no teatro usava. Então, hipocrisia é a pessoa representar um papel. Não é o que a pessoa é, mas ela está representando o papel. Aquele ator lá, vamos supor que ele não fosse uma pessoa má, fosse uma pessoa até muito boa. Mas aí ele tinha que fazer uma peça de teatro que ele tinha que representar, vamos pensar um rei muito mau, muito duro. Então ele colocava uma máscara de rei, ele assumia o personagem, não é assim? Então ele era alguém duro e tal, mas é o que ele é? Não. Ou às vezes ao contrário, né? Às vezes era alguém muito mau, mas que tinha que representar alguém muito bom, muito caridoso. Então ele colocava aquela máscara e representava alguém que amava o próximo e tal, mas não era o que ele era. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Ele diz, olha, vocês estão representando um papel. Quem olha, acha que você é um adorador. Mas não é isso que acontece. Então ele já começa dizendo sobre isso. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com seus lábios. Então se alguém entrasse naquele culto, estava ali o louvor, estava ali, os lábios se abriam para cantar, para orar, para fazer declarações a Deus. Deus, eu te amo. Deus, o Senhor é grande. O Senhor é maravilhoso. Então o louvor estava no lábio deles. O lábio deles honrava a Deus. Mas aqui que está todo o segredo. Olha só, vamos ler a segunda parte juntos? Vamos lá? Depois do mas? Mas o seu coração está longe de mim. Vamos de novo, que pode ser bem melhor que isso, vamos lá? Mas o seu coração está longe de mim. E aqui que está todo o segredo. Aí no versículo 9, a gente já vai chegar lá, Jesus diz que isso é uma adoração inútil, vã. Amém? O que para Deus então uma adoração vã? É quando os nossos lábios se mexem, vou até estender um pouquinho mais, a gente levanta a mão, né? A gente oferece a Deus um culto, mas o nosso coração está longe daquilo. E há pouco eu perguntava, você já teve algum culto só de corpo presente? E você respondeu que sim, né? Só que aí nós estamos vendo que isso é algo inútil. Eu lembro de uma ocasião, eu já contei isso, não sei se aqui, mas já contei em outros lugares, que eu era adolescente, finalzinho ali da adolescência, chutaria uns 16 anos, talvez, por ali. Mas no finalzinho ali já da adolescência, 15, 16 anos, foi o período que eu voltei para a igreja, que eu estava, né, chegando na igreja. E aí você sabe que adolescente, assim, tem as paixonites, né? Já viu? Né? Que é aquelas paixões, assim, de adolescente e tal. E aí eu me apaixonei por uma menina. E essa menina, ela era da Igreja da Graça, porém ela era de uma outra igreja. Eu frequentava em um local, em um bairro, ela frequentava em outro bairro. E aí eu conheci ela, né, através de amigos e tal, e conheci ela em reuniões jovens, assim, e tal. E aí, pronto, né, fiquei apaixonado. E não era minha esposa, né? Depois eu me apaixonei pela minha esposa, mas essa era outra. Adolescente tem muito disso, né? Mas daí, no caso, minha esposa já era mais velho, né? Pouquinho só. Mas aí aconteceu que eu não via a hora, né, de ter uma reunião de jovens, né, alguma coisa assim. Naquela época tinha bastante, né, até porque tinha muito jovem na igreja, então tinha muito assim, reuniões onde reunia as igrejas e tal, aqueles encontrões jovens e tal.
E aí eu não via a hora de ter um para, né, para encontrar ela, para falar com ela, né, e tal. E aí alguém me avisou, vai ter uma vigília jovem, tia tal. Ah, para quê, né? Eu falei, vai ser hoje. Vai ser agora. Aí coloquei, né, a melhor roupa que eu tinha, que eu já não tinha muita, né? Mas aí eu lembro que eu coloquei uma jaqueta assim, que eu acho que hoje eu não usaria ela, mas na época era a melhorzinha que eu tinha, achava bonita, tá, coloquei ela. Eu nunca usei o cabelo arrepiado, mas naquele dia eu arrepiei o cabelo, passei um gel assim. Falei, não, hoje eu vou impressionar, né? Vigília de jovem, vou assim, bem jovem mesmo, né? E tal. E fui que fui, né? Feliz da vida. Chegando lá, eu já comecei a estranhar, porque geralmente, né, jovem já chega na porta, já tem jovem ali pela porta, pela recepção, não sei o quê. Eu vi que o negócio estava meio tranquilo, assim. Quando foi começar, alguém disse, ih, rapaz, não é que a gente falou errado para você? Não é vigília jovem, é vigília intercessão. Olha que beleza, né? Ali já foi um balde de água fria para mim, né? Eu não sei se foi de propósito que eles me passaram a perna ou foi sem querer. Até hoje eu não descobri, né? Mas enfim, aí cheguei lá, mas aí naquele primeiro momento já pensei, poxa vida, mas não é de jovem. Aí eu olhei para o lado, não tinha muito jovem lá, mas tinha uns perdidos lá, como sempre tem. Daí eu falei, não, mas vai que ela está aqui, né? E aí aquela esperança continua. E aí o pastor começou a vigília e tal. Feche os olhos, levante as mãos. Aí eu fechava os olhos, levantava a mão, ele começava a cantar, eu cantava junto. Mas quando eu vi um barulho assim no corredor, eu já abri os olhos. Será que é ela? Né? E olhava assim, não é ela. Aí fechava os olhos de novo e tal. Daqui a pouco eu dava uma olhada para trás, deixa eu ver se já chegou. Acho que ela deve estar atrasada, mas daqui a pouco ela chega, né? E tal. E não sei o que, daqui a pouco eu olhava lá para frente, não, mas vai ver, ela já chegou, já está lá na frente, né? E dava umas esticadas de pescoço, assim. E assim, confesso para vocês que foi a vigília inteira. Lá no finalzinho da vigília, acho que na oração final praticamente da vigília, não que eu tenha ouvido uma voz, alguma coisa assim, mas eu senti no meu espírito, sabe, quando Deus fala com a gente, e Deus falando mais ou menos assim, né, foi o sentimento pelo menos que me veio, que papelão que você fez. Você passou a noite inteira aqui. Você não sentiu a minha presença nenhuma vez sequer. Você não me deu uma adoração. Você não cantou uma canção. Você não sabe nem o que o pastor pregou. E não faço nem ideia. Não sei o que foi cantado. Não sei o que o pastor pregou. Não me serviu para nada aquilo. Foi uma adoração, que diz aí, né? Mas em vão me adoram. Foi uma adoração inútil. Eu passei uma noite que, se eu tivesse ficado em casa dormindo, seria melhor. Você está entendendo em nome de Jesus? Agora, entenda só, naquele dia Deus me confrontou, e aí eu já estava mal, vou falar a verdade, já estava ruim, assim, já estava depressivo que eu não tinha encontrado ela. Aí isso aí pior ainda. mais triste ainda. E sabe o que é interessante? Que pouco tempo depois, eu não sei se foi na próxima, ou uma ou duas à frente, numa mesma vigília como essa, eu fui batizado no Espírito Santo numa vigília como essa. Será que Deus não queria fazer isso lá naquele dia? Amém? Será que Deus não queria ter falado comigo, né? Ou no mínimo recebido a adoração e etc? Olha que coisa séria. E aí eu guardo essa experiência na memória, de vez em quando eu conto isso, até no sentido de tentar ajudar alguém. Mas aí eu te pergunto, e quantas vezes que isso não acontece, mas que a gente nem lembra, sabe por quê? Porque naquele dia Deus não nos confronta. E a gente entra num culto, levanta a mão, canta, adora, ouve o pastor pregando, vai embora e não nos aproveitou nada.
Porque o nosso coração estava distante. E entenda, eu não estou falando, repito, né, de um dia que você está muito cansado, e às vezes acontece, né? E a pessoa ali dá, como eu disse, até uma cochilada, uma apagada. Não estou falando disso, eu estou falando quando isso começa a ser algo corriqueiro na nossa vida. Quando às vezes a pessoa entra na igreja, participa do culto inteiro, vai embora e não sente a presença de Deus. E se ela acabar o culto, ela sair ali fora e alguém perguntar para ela: ih, rapaz, cheguei atrasado, olha aí, culto até já acabou, poxa vida, perdi, ei, vem cá, o que o pastor pregou? E a pessoa diz: o pastor? Diz: o pastor, o que ele pegou? Então, ele pregou um negócio interessante, sabe? Como é que era mesmo? Então, ele pregou. Verdade ou não é? Pregou a palavra, pregou lá um negócio da Bíblia, ainda bem. Você está entendendo? E nós precisamos, então, olhar para dentro de nós, se nós, por um acaso, não estamos oferecendo esse tipo de adoração a Deus. Porque não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando, mas em vão me adoram. E por que Jesus está dizendo que em vão? Porque o coração está longe, está distante. E essa não é a forma de nós adorarmos a Deus. Essa não é a forma que Deus recebe a nossa adoração. Que a nossa adoração chega até a Deus. Mas então, se essa não é a forma, como que é a maneira? Primeiro, lá em Jeremias, a Bíblia diz assim, né? E me achareis quando me buscardes o quê? De todo o vosso coração. Se o nosso coração não está envolvido nessa busca, meu irmão, então Jesus classifica ela como uma busca vã. Pode ter aparência, pode ter muita coisa, pode ter toda aquela formalidade, pode ter, mas se o nosso coração não estiver envolvido com a coisa, não adiantou nada. A Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 2, Jesus confrontando uma das igrejas de Apocalipse, se eu não me engano é de Éfeso, e aí ele diz: olha, eu conheço o trabalho de vocês, a obra, eu sei que vocês têm feito, que vocês têm trabalhado. Ele diz: mas eu tenho uma coisa contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. Mas aquela igreja continuava trabalhando? Sim, mas sem amor. E Deus diz: então isso está sendo vão, porque o coração de vocês não está no negócio. E aí que eu e você precisamos, repito, olhar para dentro de nós. E aí tem um texto que eu penso que nos ajuda demais, e eu peço que você abra comigo lá, que é Marcos capítulo de número 12. Evangelho de Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos capítulo 12, versículo 28. Diz assim a palavra, ó: aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Então, este religioso pergunta a Jesus: olha, qual que é o primeiro de todos os mandamentos? Nos outros evangelhos até é registrado assim: qual que é o maior de todos os mandamentos? E tanto aqui o primeiro quanto o maior, né, traz o mesmo sentido. O primeiro no sentido mais importante, né, e o maior também nesse mesmo sentido. Então a pergunta é: Jesus, qual que é o mandamento número 1? Qual é o mandamento mais importante da lei? Olha aqui para o pastor. A pergunta é: Jesus pega toda a escritura, claro que naquela época o Novo Testamento não havia sido escrito ainda, mas pega toda a escritura e o que é mais importante? Olha a pergunta: qual é o mandamento mais importante? Qual é o mandamento número 1? O maior?
Aí Jesus, ele vai responder, olha só. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos, esse vem antes que qualquer outro, e vamos concordar que na Bíblia tem bastante mandamento, não tem? Mas esse que vem antes de todo, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Aí Jesus vai falar do segundo, né, que é semelhante a esse, amar o próximo como a ti mesmo. A gente não vai nem falar do segundo hoje, vamos focar só no primeiro. Então, gente, o que eu quero que você entenda é a importância do assunto. Qual que é o mandamento mais importante da lei? Jesus diz: o mandamento mais importante da lei é que o Senhor é o único Senhor e que nós devemos, precisamos amar Ele. Aí, todas as vezes vem, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as nossas forças. Nessas 4 coisas que Jesus fala, e a gente já vai vê-las melhor, mas sempre está a palavra todo. A palavra que foi traduzida aqui como todo, e algumas vezes todas, né, dependendo da colocação ali, é a palavra em grego, que foi o idioma que foi escrito no Novo Testamento, é a palavra holos. Não sei se essa seria a pronúncia, mas essa é a palavra, holos. Holos quer dizer tudo inteiro, completo. Amém? Então, é para nós amarmos a Ele de todo o nosso coração, é para amarmos a Ele com um inteiro coração, é para nós amarmos a Ele com um completo coração, e a mesma coisa para a alma, para o entendimento e para as forças. E aí observe o seguinte, que eu não posso dividir, tem que ser com tudo que há em mim, com toda a minha capacidade, inteiro, completo. E aí eu fico pensando que para que eu quebre esse mandamento, ou vou colocar ainda nesses termos, para que o diabo me faça quebrar esse mandamento, ele não precisa de todo o meu coração. O diabo só precisa conseguir 1% do meu coração. Uma pequena fração. Porque ainda que eu dê 1% do meu coração para o diabo, para as coisas desse mundo, e 99% para Deus, é tudo? É o rolos? Não, já deixou de ser. É o inteiro? É o completo? Não, já não é mais. Você está entendendo em nome de Jesus? De tal forma que eu já não consigo amar a Deus como a Bíblia está me mandando. Então o diabo não precisa disputar de conseguir 51% do meu coração, que aí já é a maioria. Não, ele só precisa de uma pequena fração. Se ele tiver uma pequena fração, então eu já não consigo oferecer o todo, o completo, o inteiro a Deus. E já não estou vivendo isso aqui. E é justamente isso que ele faz. A gente vê, por exemplo, no caso de Ananias e Safira, o diabo precisava roubar, né, vamos assim chamar, não é esse o caso, claro, mas roubar toda a oferta, convencer Ananias a não dar toda a oferta. Não, ele só precisava convencê-lo para que ele ficasse com uma parte. Porque o que Ananias não estava entendendo, que ao decidir ficar com uma parte, o problema não era a oferta em si. Mas o problema é aquilo que Pedro chama a atenção. Você deixou Satanás encher o teu coração. E a hora que isso aconteceu, o teu coração já não era mais inteiro, todo, completo de Deus. Olha que coisa séria isso. Então isso é muito importante a gente entender.
E aí a Bíblia vai dizer três coisas, né? Primeiro, de todo o nosso coração. E aí eu gostaria de fazer algumas divisões aqui para a gente entender do que a Bíblia está falando. Primeiro, fala de todo o nosso coração. Eu penso que quando fala coração, e era o entendimento que se tinha, né, que o coração era o centro ali das emoções, era o centro dos sentimentos, e ainda hoje, né, tem muito isso, né? Até por essa influência da cultura grega, ainda se vê muito coração, né? Quando fala coração, não é o órgão que bombeia o sangue lá, né? Mas sim as nossas emoções e os nossos sentimentos precisam estar nessa adoração. Precisa estar envolvida nessa adoração. E tem muitas pessoas que têm uma dificuldade tão grande, né, com as suas emoções, com os seus sentimentos, né? Eu até brinco que algumas pessoas vão até dar testemunho, e aí você diz assim: olha, Jesus te curou? Ah, me curou. Mas o que aconteceu? Ah, eu era cego, não enxergava, agora estou vendo. Mas você está vendo? Estou. Mas você nunca viu? Nunca. Você está feliz? Ai, demais. Gente, o cara era cego, está enxergando, era para estar pulando, abraçando, jogando os outros para cima, emocionado. Sim ou não? A emoção e os sentimentos, entenda, por favor, o grande problema é quando é só emoção e só sentimentalismo. Aí é um problema, claro. Mas as nossas emoções e os nossos sentimentos precisam estar envolvidos na adoração a Deus. Amém? Precisa estar envolvido. O salmista diz: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Precisa a alegria estar presente. Precisa as emoções estar presentes, os sentimentos estar presente na minha adoração a Deus. Não pode ser algo vazio. E entenda bem, eu não estou falando de uma histeria, sabe? Eu não estou falando nada disso. Mas os nossos sentimentos precisam estar envolvidos na adoração a Deus. As nossas emoções estão envolvidas, eu tenho que me alegrar, eu tenho que chorar, eu tenho que, sabe, ter as emoções, estar envolvidos na minha adoração a Deus e todas as minhas emoções. Aí a Bíblia diz mais, né? Não só de todo o coração, mas de toda a tua alma. A alma aqui, né, é o nosso fôlego de vida. A alma que é a parte incorpórea do nosso ser. Entenda bem, na minha visão, o ser humano ele é tripartido: espírito, alma e corpo. Amém? Algumas pessoas entendem que o ser humano é bipartido. Eles entendem que alma e espírito são a mesma coisa, são sinônimos e que tem um corpo, tá? Eu entendo tripartido. Alma é espírito, alma e corpo. Só que a gente precisa concordar que as pessoas que falam desses dois juntos é porque algumas vezes na Bíblia realmente são colocados como sinônimos. Algumas vezes se confundem esses dois. E eu penso que aqui é até um exemplo disso, de uma das passagens bíblicas onde alma e espírito acabam se confundindo. Porque quando fala de alma aqui, né, eu penso que está falando justamente daquela parte incorpórea do ser humano. Então, a nossa parte espiritual tem que estar envolvida na adoração. Amém? Tem que estar presente ali. Não pode ser uma coisa só de um ritual. Não pode ser uma coisa que só o nosso corpo está envolvido, ou ainda que só o nosso corpo e as nossas emoções. Não, precisa ter o aspecto espiritual também envolvido na nossa adoração. Jesus, ele diz: Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está dizendo: olha, para ser um adorador de Deus, essa adoração tem que ser em espírito,
tem que ser com todo o nosso ser, não apenas algo corporal, não apenas algo, né, ainda das nossas emoções ou qualquer coisa assim, só externo, mas precisa todo o nosso ser estar envolvido. Aí a Bíblia continua dizendo, e todo o teu entendimento é a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, a nossa razão, isso também tem que estar envolvido. Aí você perceba que, como eu dizia, quando só o sentimento está envolvido, não está legal. Ou quando só a razão está envolvido, também não está legal, né? Mas nenhum desses pode ser descartado, tem que todos estar, né, em harmonia para adorar a Deus. Então eu não posso estar abrindo a minha boca e dizendo o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, mas a minha mente, sabe, está lá, pois é, eu tenho que resolver aquele negócio segunda-feira, poxa vida, eu acho que, talvez se eu fizer assim, eu acho que pode ser que dê certo, e a minha boca está mexendo. Você está entendendo? Então, acabamos de ver, isso é algo vão. E aí, por último, a Bíblia diz, e de todas as tuas forças. A palavra traduzida aqui como forças, inchos, ela quer dizer não apenas força, mas ela quer dizer habilidade, força, vigor e poder. Então, eu penso que fala, por um lado, fala muito do nosso corpo, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de fazer, né? Porque às vezes a gente está num culto e na hora da oração, já viu aquele chamando o gato? Não tem isso? Eu, pastor, coitado, fico orando sozinho. Né? E aí o pastor queria ajudar, ora irmão, levanta a tua voz e tal, aquela coisa toda, e às vezes a pessoa diz, entenda meu irmão, isso talvez seja muito válido para um momento nosso particular, às vezes você está num ambiente até que você não pode nem levantar a voz, isso é válido uma oração com ela? Claro que é, não vou dizer que não é, mas isso não se refere a um aspecto do culto, que a gente se reúne aqui para isso. Até inclusive, deixa eu aproveitar a oportunidade, o gancho aqui, porque depois do culto da manhã, uma irmã veio e me perguntou assim, ai pastor, o senhor pregou ali, eu entendi o que o senhor falou, mas eu fiquei um pouco preocupada, porque eu tenho o costume de, eu estar lavando a louça, eu coloco ali uma mensagem para eu estar escutando, né? Um hino para estar adorando a Deus, estou lá varrendo a casa, estou lá fazendo alguma coisa, e eu sempre gosto de ter ali, estar ouvindo, pastor, então não posso fazer isso? Eu falei, não, de forma alguma, não é isso que eu estou falando. Claro que você pode. Olha a diferença. Você está fazendo algo e aproveitando para louvar e adorar a Deus. Como isso pode ser errado? Amém? Isso é uma coisa. Agora, a gente precisa ter um momento onde você se desliga de tudo, deixa tudo de lado e você diz, esse momento eu vou adorar a Deus. Eu vou buscar Deus. E esse momento eu não vou fazer nada. Eu vou adorar e buscar Deus com o meu todo, com o meu rolos, com tudo, com inteiro, com completo. Você está entendendo? E aqui que está, né, a diferença. Então aqui a Bíblia fala de eu usar toda a minha força. E força aqui, como eu dizer, envolve habilidades. Eu tenho que adorar Deus com todas as habilidades que Deus me deu. Eu tenho que adorar Ele com todas as minhas forças. Aí, aí como eu disse, né, às vezes na oração está lá. Não, meu irmão, levanta essa tua voz, vamos orar. É para cantar, solta essa tua voz para cantar em nome de Jesus Cristo. Amém? Aí o pastor diz assim, pessoal, levante a sua mão ao céu. Mas não é assim? Mais alto. Aí o pastor diz, leva mais alto que você puder. Daí já muda até a cara. Mas não é verdade? Meu irmão, se você pode levantar a sua... Então, faz o teu melhor para Deus. Ah, pastor, eu não acho que levantar a mão tem alguma coisa a ver, mas não está mandando com toda a minha força?
Ah, pastor, eu não acho que o tom da minha voz tem a ver. Se eu consigo usar um tom assim, eu estou usando um tom mais baixo, assim. Ah, eu acho que isso não tem a ver. Meu irmão, mas não sou eu que escrevi isso na Bíblia. Foi Jesus que falou que eu preciso usar toda a minha força. E eu penso que aqui entra um pouquinho até da questão da minha intensidade. Né? Aí acontece muito assim, eu não vou nem fazer aqui, né? Mas eu acho que se eu fizesse não ia acontecer. Mas acontece muito assim, você diz assim, vamos aplaudir Jesus, daí aquela palminha assim, ó. Aí você diz, mais forte, pessoal, mais forte. Aqui não deu certo, que eu estou com a mão ruim aqui, segurando o microfone. Mas não é assim? Mas se você já pode bater nessa altura, por que da primeira vez já não foi assim? Você percebe que a gente sem perceber vai se poupando? Isso não pode acontecer, que a gente tem que oferecer para Deus o melhor. Aí eu gostei do cu de manhã, né, que eu acabei de pregar, eu falei assim, então vamos aplaudir Jesus, blá, 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 blá. Falei, agora eu gostei, gente, agora vocês acabaram de mostrar que ouviram e entenderam, né, e na hora da oração, o pessoal se soltou também na oração, estava gostoso, né. Então, é isso que precisa acontecer, é isso que a Bíblia está mostrando aqui para nós, sabe, com toda a nossa intensidade. E aí, se você for observar, além do todo, do rolos lá que eu chamava atenção, inteiro, completo, você perceba que não apenas isso, mas a Bíblia está falando de uma adoração que envolve o nosso espírito, que envolve a nossa alma e que envolve o nosso corpo. Então, tudo que há em nós e toda a nossa capacidade está envolvida nessa adoração a Deus. E quando nós adoramos a Deus dessa forma, aí sim, essa adoração não vai ser inútil. Aí sim, essa adoração, ela chega até Deus. E entenda que eu estou falando isso aqui, aplicando para um ambiente de culto, porque é o que a gente começou a falar, que é Jesus dizendo a respeito de um culto a Deus. Mas se a gente aplicar isso para toda a nossa vida cristã, amém? Meu irmão, a gente transforma essa cidade rapidamente, a gente impacta o meio que a gente vive rapidamente. Eu acredito que se nós adorarmos a Deus dessa forma, eu te pergunto, será que Deus não desce, gente? Será que a glória dele não vem? Amém? Se nós adorarmos a Deus dessa forma, será que não pode acontecer nesse lugar, né? Ainda que a gente não tenha tantas pessoas assim, que a igreja não esteja cheia, mas será que não pode acontecer nesse lugar aquilo que a Bíblia narra que aconteceu lá quando os discípulos oraram e moveu-se o lugar onde estavam? Eu não sei se isso que a Bíblia registra fazendo menção a algo espiritual, mas eu acredito que não. Eu acredito que eu imagino aquela casa até tremendo, amém, igreja? Tamanha foi ali a busca deles, a Deus, a intensidade deles para com Deus, que chegou a tremer o lugar, em nome de Jesus. E que nós possamos sempre, eu dizia isso no culto da manhã e repito agora, não só hoje, enquanto estamos diretamente impactados com essa palavra, mas sim a partir de hoje, amém? A gente possa sempre dizer, não, o que eu tenho que oferecer para Deus é o meu tudo, é o rolos, é inteiro, é completo, além do meu tudo no sentido do meu espírito, da minha alma, do meu corpo, eu quero oferecer para Deus o meu melhor. Meu irmão, e não tem como você participar de um culto, por mais frio que possa ser, não tem como você participar de um culto oferecendo para Deus, se oferecendo para Deus dessa maneira, e você não sair dali e dizer, eu senti a presença de Deus, Deus falou comigo, que culto abençoado, amém, igreja? E que nós possamos viver isso em nome de Jesus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir ao Senhor.